Oi, caros alunos, tudo bem? Mais uma aula hoje. Hoje a gente vai falar sobre impulso e quantidade de movimento. Duas grandezas vetoriais importantes do curso de mecânica. E a gente vai falar também do famoso teorema do impulso. Vocês já viram aqueles crash tests, que são aqueles testes que as montadoras fazem quando vão lançar os seus veículos no mercado? E elas colocam os veículos em alta velocidade para colidir com um muro cheio de bonequinho dentro, simulando seres humanos? Será que esse tempo de colisão, quando aumenta ou diminui, afeta o efeito nos seus ocupantes dentro do carro? A gente vai discutir essa propriedade interessantíssima na aula de hoje. Vamos embora. Bom, vamos começar com o impulso. Quando a gente brinca de balanço, por exemplo, todo mundo já brincou de balanço aqui um dia, eu ainda brinco com meus meninos, quer dizer, eu empurro eles, né, porque eu não quero mais em balanço nenhum. Mas quando a gente brinca em balanço, é muito comum alguém pedir para que a gente empurre. Ah, empurra para eu pegar mais impulso, ou dar mais impulso. De forma intuitiva, a gente está usando a grandeza impulso de maneira correta, a gente pode falar assim. Porque o que eu posso fazer para quando eu estou empurrando a pessoa lá no balanço, ela atingir alturas maiores, ou pegar mais impulso? Ou eu empurro com mais força, eu dou um empurrão com mais força, ou eu passo mais tempo empurrando, ou seja, em contato com a cadeirinha do balanço, empurrando várias vezes. Cada vez que ele vem, eu empurro, mantendo a mesma força, e aí quanto mais tempo eu passo empurrando, mais alto esse balanço vai. Ou seja, tem duas variáveis que eu posso trabalhar aí. A intensidade da força, se eu aumento a intensidade da força, o balanço vai mais alto, ou eu passar mais tempo empurrando também. É exatamente essas duas grandezas, força e tempo, que a grandeza impulso leva em consideração. Então, gente, a grandeza impulso, ela é o produto da força pelo tempo. Força é grandeza escalar ou vetorial? Vetorial. Tempo é grandeza escalar ou vetorial? Escalar. A gente já falou disso aqui várias vezes. Que operação é essa aqui? Multiplicação de um vetor por um escalar. Já apareceu lá na segunda lei de Newton, FR igual a MA. Aparece o tempo todo em física isso. E como a gente bem sabe, sempre que eu multiplico um vetor por um escalar, o resultado é outro vetor. Portanto, a grandeza impulso é uma grandeza vetorial. Vetorial. Características desse vetor impulso. Módulo de I, né, se eu tiro a setinha, estou falando só do módulo do vetor, é igual ao módulo de F vezes o módulo do intervalo de tempo. Então, se você tiver a força e o tempo, você calcula o impulso. Direção. Como isso aqui é um produto de um vetor por um escalar, esse vetor resultante tem sempre a mesma direção do vetor que está sendo multiplicado. Então, a direção de I é a mesma de F. Direção, então, a mesma de F, da força F. E o sentido. Aí também a gente volta para a operação multiplicação de um vetor por um escalar. Quem é que determina o sentido do resultado dessa multiplicação? Não é se esse escalar é positivo ou negativo? Existe intervalo de tempo negativo? Tem sentido isso para a gente em física? Não. Então, como esse ΔT vai ser sempre positivo, esse impulso vai ter sempre também o mesmo sentido de F. Então, sentido, o mesmo de F, então, sentido. Se a gente subir aqui, ó, como a força F está aplicada nesse bloco para a direita, o impulso relacionado a essa força F, ele também vai ser para a direita. Então, seria um vetor também para cá. Posso colocar ele em cima de F, deslocado, tanto faz, não faz diferença. Então, esse seria impulso relacionado à força F. E se houvesse outras forças? Cada força teria o seu impulso equivalente ao seu produto vezes o tempo. Portanto, nessa operação aqui, a gente já sabe quem é quem. F é a força, ΔT é o intervalo de tempo. Não vou nem colocar. E a unidade do impulso? Isso é importante a gente pensar nisso. A unidade de I, sempre que eu coloco entre colchetes eu estou falando da unidade, né, da grandeza, é a unidade da força, de força, vezes a unidade de tempo. Posso botar T, né? Muita gente bota o T maiúsculo. Então, a unidade de impulso, qual a unidade de força, pessoal, nesse Newton, e tempo nesse segundo.
Portanto, no SI, o impulso é medido em newton-segundo. Eu digo que o impulso da força F foi 100 newton-segundo, 200 newton-segundo. Eu posso falar menos, não tem muito sentido, porque eu estou falando de módulo de vetor, e o módulo é sempre positivo. A não ser que eu tenha dois impulsos, um para cada lado, como eles são vetores, eu tenho que colocar um positivo, e aí o outro, naturalmente, eu vou atribuir o sinal negativo. Cuidado, porque agora eu estou falando de vetor. Existem alguns autores que defendem a ideia de que o capítulo impulso e quantidade de movimento é a versão vetorial do capítulo trabalho e energia. Então, a versão vetorial de trabalho seria impulso, e como a gente vai ver daqui a pouco, a versão vetorial de energia seria quantidade de movimento. É um enfoque que alguns concordam, outros não. Da mesma forma que muita gente diz lá em eletricidade, eletrostática, para quem já estudou ainda vai estudar, que o potencial elétrico é um campo escalar. Então, isso aqui também é uma abordagem que você pode dar. Eu acho que associações mentais são sempre positivas, no sentido que elas ajudam o nosso cérebro a firmar, a sedimentar mais conhecimentos. Então, vamos embora, continuar aqui. Portanto, a gente já viu que o impulso é uma grandeza vetorial, é calculada com o produto força vezes tempo. Quanto maior a força, maior impulso. Quanto maior o tempo, maior impulso. E aí, a gente vai para a questão gráfica também, né? Caso eu tenha uma força variável, eu não posso usar essa equação, porque essa equação só prevê aqui F constante. Mas, lembra daquele método gráfico que a gente usou lá em trabalho? Eu posso usar aqui também. Então, se eu tiver um gráfico de força versus tempo, e essa força, mesmo sendo variável, eu também já ensinei esse bizu para vocês, ó, sempre que eu tenho uma grandeza que é o produto de duas, A vezes B, é igual a C, e A e B estão no eixo aqui, ordenada e abscissa, você pode dizer sempre que a área da curva que tem nesse gráfico é igual a C. Ou seja, se impulso é força vezes tempo, num gráfico força vezes tempo, qualquer que seja a forma dele, claro que no ensino médio vão ser formas onde a gente sabe tirar a área, né? Se eu disser que isso aqui é a área sobre a curva, eu posso dizer que essa área desse gráfico F versus T é numericamente igual ao impulso da força F. Se quiser, você pode até botar aqui, ó, impulso de F, ou só bota aí mesmo. E aí subentende que esse impulso é o impulso dessa força F. Se eu tiver vários impulsos, eu posso tirar o resultante? Posso, por que não? Já já a gente vai ver uma forma, inclusive, diferente de fazer isso. Então, caso eu queira calcular o impulso resultante, daqui a pouco eu vou falar do teorema do impulso, é outra história. Mas, por enquanto, ó, imagine que a gente tem um corpo qualquer e várias forças, portanto, vários impulsos, impulso 1, impulso 2, impulso 3. E eu preciso descobrir qual vai ser a resultante desses impulsos. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Ou eu calculo cada um dos impulsos, depois tiro o resultante, lembrando que como impulso é uma grandeza vetorial, eu vou ter que obedecer aqui aquela regra de soma de vetores, né? Então eu vou ter aqui, nesse meu exemplo aqui, 3 vetores impulso, e eu digo que o impulso resultante é a soma vetorial. Lembrem-se que isso aqui é uma soma vetorial, não é uma soma escalar. Como é que eu calculo o módulo desse vetor resultante? Aí eu vou ter que usar aquelas regrinhas que vocês bem já aprenderam em mecânica sobre adição de vetores, resultante de vetores. Dependendo de como eles estejam, talvez seja mais fácil fazer pela lei dos cossenos, regra do paralelogramo, fazer por decomposição, até por vetor unitário, caso você tenha aprendido essa regra também lá em vetores. Então, nesse caso aqui, o IR é a soma vetorial de todos os impulsos aí. Se eu quiser generalizar essa equação aqui para N impulsos, né, eu vou dizer que R é o impulso 1 mais o impulso 2 mais reticências e o que agora? Se eu tenho N e N. Né? Lembrando mais uma vez que isso aqui é uma soma vetorial. Posso usar outro símbolo que é o símbolo somatório. Eu adoro esse símbolo, né? Que é o sigma. Eu acho ele super elegante.
Então, eu posso dizer que o impulso resultante é o somatório, a letra sigma, que indica somatório, de todos os I de índice N, e eu digo que o N varia agora de 1 até infinito. Então, essas duas representações são equivalentes. Como essa daqui de cima também é, só que só serviu aqui, no caso, para 3 vetores. Mas eu posso ter 10, 20, 30, 1 milhão de vetores, e eu ser apto a calcular esse impulso resultante desses 1 milhão de vetores. Tem outra maneira de fazer isso ainda? Tem. Se a gente voltar para a equação aqui, o impulso, né, força vezes tempo, o impulso de cada força, então por que não o impulso resultante ser a força resultante vezes o tempo? E pode sim. Então eu posso dizer que impulso resultante também é o produto da força resultante pelo tempo de aplicação dessa força. E aí vocês tomem cuidado, porque vocês vão ter que tirar a força resultante. Mais uma vez, provavelmente vão ter que usar aí regra de vetores para poder calcular esse impulso resultante. E uma coisa interessante que vale a gente destacar aqui é que, como eu falei lá em cima, que o impulso ele tem a mesma direção e sentido da força, nesse caso, como é impulso resultante, ele vai ter a mesma direção e sentido da força resultante, que a gente bem sabe que é a resultante de todas as forças que atuam em um corpo. Se tem uma puxando para um lado e outra para o outro, uma é maior que a outra, a maior vai ganhar a parada, né? Desse cabo de guerra. E aí a força resultante vai apontar para o lado dessa maior. Então, nesse caso, o impulso resultante também aponta para o lado dessa maior força. A lógica aqui se mantém. Não tem nada aqui de diferente do que vocês já viram em dinâmica. Nada fora do comum. A diferença foi essa equação nova, de uma nova grandeza, que é a grandeza impulso. Pois bem, a grandeza impulso tem relação com outra grandeza, assim como a grandeza trabalho tem relação com a grandeza energia. A grandeza que tem relação com a grandeza impulso é a grandeza quantidade de movimento. E essa grandeza quantidade de movimento pode ser chamada de 3 nomes diferentes. Um é quantidade de movimento, esse é o nome que é mais usado no ensino médio, mas na graduação, na faculdade, quando você entra nos livros de nível de graduação, eles já passam a chamar de momento linear. Esse é o segundo nome que a gente pode usar. E em muitos textos em inglês, além deles escreverem linear momentum, né, que seria momento linear, se encontra também só momentum, é como se fosse do latim. Então vejam a diferença, são 3 nomes, quantidade de movimento, momento linear ou momentum. Não confundam com o momento de uma força, que é outra história, que é um assunto lá de estática, que é visto normalmente depois desse assunto aqui, impulso e quantidade de movimento. Então vejam, o que a quantidade de movimento mede? O que o nome já diz, quanto movimento um corpo tem. Na verdade, a quantidade de movimento tem relação também com a inércia de um corpo. Um corpo vai ter maior quantidade de movimento se ele tiver maior inércia. E aí, quando a gente fala em maior inércia, a gente pensa em 2 características do corpo. Vocês sabem quais são? A primeira é a massa do corpo. Quanto mais massa ele tem, maior inércia. Agora eu vou dar um exemplo aqui para vocês pensarem a respeito. Imaginem 2 carros, 2 fusquinhas idênticos, mesma massa, mesma coisa, tudo igual, só que um está andando a 30 km por hora e outro está andando a 80 km por hora. Qual dos dois é mais difícil de ser freado, parado? Não é o que está a 80 km por hora, o que está mais rápido? Qual seria a explicação para isso? Porque o que está a 80 km por hora, ele tem uma maior inércia de movimento, ou uma maior quantidade de movimento. Então, quando você tem um corpo de massa m se deslocando a uma velocidade v, você vai dizer, peraí, professor, massa, velocidade, eu estou pensando em energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Essa é a grandeza escalar energia cinética. Eu estou falando agora de uma grandeza que não é mais escalar, uma grandeza vetorial, que é a quantidade de movimento. A gente simboliza ela por Q de quantidade de movimento. Lá no nível superior, a gente costuma usar P minúsculo para quantidade de movimento. Em física moderna, vocês também vão ver muito que a gente costuma usar P. Mas, como eu sempre falo, o símbolo é o que menos importa. O importante é o significado da grandeza. Então, a quantidade de movimento é o
produto massa vezes velocidade. Concordam que ele tem a ver com a inércia? Quanto maior a massa, maior quantidade de movimento, maior a inércia. Quanto maior a velocidade, maior a quantidade de movimento também, maior a inércia. Mais uma vez, eu estou multiplicando um escalar por um vetor. A gente tem que colocar a setinha em cima do V, já que ele é um vetor. Como eu estou multiplicando o escalar por um vetor, isso aqui também resulta em um vetor. Portanto, quantidade de movimento é uma grandeza também, assim como impulso, vetorial. Quantidade de movimento é uma grandeza também, assim como impulso vetorial. Vejam a correlação, mais uma vez, que eu falei lá no começo da aula. Trabalho e energia tem relação com outros, são grandezas equivalentes, e ambos são grandezas escalares, e são medidos com a mesma unidade de medida, que é o Joule. E impulso e quantidade de movimento são correlacionadas também, ambas são vetoriais, e será que ambas são medidas na mesma unidade? Vamos ver? Primeiro vamos falar aqui mais dessa equação. Então, Q é uma grandeza vetorial, já falei, M é a massa, V é a velocidade. Se Q resulta de um produto de um vetor por um escalar, a gente guarda aquelas mesmas propriedades que tinha lá em impulso em relação à força F. Então, quem é o módulo de Q? Tirando a setinha, o módulo de Q é M vezes o módulo de V. Qual é a direção de Q? Direção, nesse caso, de sentido, né? Ah, professor, mas o sentido não pode ser contrário num produto de um vetor com escalar? Pode, quando o escalar é negativo. Existe escalar aqui, no caso, massa negativa? Não, também. Então, esse escalar é sempre positivo. Portanto, Q tem sempre direção e sentido de quem? De V. Então, nessa figura aqui, que eu coloquei o V para a direita, o Q associado a esse V, a quantidade de movimento, momento linear, o momentum associado a esse vetor, também tem que ser para a direita aqui, ó, que o tamanho dele não tem muito sentido nem comparar com V, porque são grandezas diferentes, né? Medidas de unidades diferentes. Você não pode comparar tamanhos de vetores que representam unidades de medida diferentes, grandezas físicas diferentes, a não ser que fossem vetores puros, números puros, né? Vetor 2 e o vetor 4. Módulo 2 e 4, realmente o 4 é maior que o 2. Mas eu comparar Q com V não tem muito sentido. Vamos agora falar da unidade de medida. Olha só. A unidade de medida do Q é a unidade de medida da massa, vou colocar direto, que é o quilograma no SI, vezes a unidade da velocidade, que é o metros por segundo no SI. Então, quilograma metros por segundo. Ué, lá em impulso, cadê? Deixa eu catar aqui, a unidade era um Newton segundo. Será que Newton segundo é equivalente a quilograma metro por segundo? É, por incrível que pareça. Vamos partir daqui do Newton segundo. Ó, vou colocar aqui, ó, 1 Newton segundo. Quem é que lembra de onde vem o Newton? Vem de quê? F igual a MA, não é isso? MA, massa vezes aceleração. Quilograma, aceleração o quê? Metros por segundo ao quadrado. Só que é vezes segundo. Olha que interessante. Esse segundo quadrado aqui com esse segundo vai cortar, morre, e aí eu vou ter 1 quilograma metro por segundo, que é exatamente o que tem aqui. Então, até nisso, esses assuntos se parecem. As unidades de impulso e quantidade de movimento são iguais. Professor, então, ao invés de eu estar escrevendo Newton segundo ou quilograma metro por segundo, eu posso escrever tudo Newton segundo ou tudo quilograma metro por segundo? Se quiser, pode. Mas, tradicionalmente, quando a gente está falando de impulso, a gente costuma usar realmente o Newton segundo. A própria unidade já te remete direto à equação. Newton é força, segundo é tempo. E quando a gente está trabalhando com quantidade de movimento, tradicionalmente a gente representa como quilograma metro por segundo, que também remete direto à equação. Quilograma é massa e metro por segundo é velocidade, massa vezes velocidade. Então vejam que essas associações da unidade, análise dimensional, né, que são as unidades de medida, com a grandeza, muitas vezes ela funciona. Inclusive tem aluno meu, não vou dizer nomes aqui, para não queimar a ficha deles, estou brincando, que basicamente não sabem fórmula nenhuma de física.
O que eles sabem são as unidades. E pelas unidades de medida eles vão chegando nas equações. É uma opção. Normalmente esse caminho dá certo. O problema é você na hora, se tiver um cosseno na história, como tem lá em trabalho, né? Que é FD cosseno θ, um seno. Cosseno e seno não tem unidade, mas se ele multiplicar, ele vai mudar o sentido da equação, dependendo do ângulo. E você, por pura análise dimensional, não consegue chegar nesse resultado. Mas é uma opção também, usar unidade de medida. Então, recapitulando, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, módulo MV, direção e sentido, os mesmos da velocidade. Vamos embora. Aí você pode perguntar, Pietro, energia cinética é uma grandeza que usa massa e velocidade, né? Energia cinética, quem não lembra aí das aulas passadas, é igual a m v ao quadrado sobre 2, não é isso? E quantidade de movimento, que é uma grandeza vetorial, usa o produto mv. Elas têm correlação entre si? Tem correlação sim. Se eu falar em módulo da quantidade de movimento, né, esquecendo a característica vetorial dela, só falando do módulo, fica Q igual a mv, eu posso colocar mv aqui, ó. Aí a gente pode pegar aqui, ó, isolar o v aqui da história. V igual a Q sobre m, né, dessa equação aqui, ó. E se V é igual a Q sobre M, lá em energia cinética, onde tem V aqui ao quadrado, eu posso colocar Q sobre M. Então, reescrevendo aqui essa energia cinética, vai ficar assim, ó. Energia cinética é igual a M sobre 2, aí no lugar do V ao quadrado, ó, Q sobre M, tudo aqui ao quadrado. Aí, como aqui você tem M e M quadrado, você cancela um M de baixo com um M de cima, sobra um M aqui, né? Já que aqui está o quadrado. Então, fica energia cinética é igual a Q quadrado sobre 2M. Se a massa do corpo é constante, você não varia a massa, se você plotar um gráfico aqui de energia cinética versus quantidade de movimento, energia cinética nesse caso aqui, vai ficar no eixo vertical e quantidade de movimento vai ficar no eixo horizontal. Como é que a gente espera que seja essa curva? Que tipo de função é essa aqui, ó? Isso aqui é como se fosse o y. Y é igual a x ao quadrado sobre alguma coisa, não é isso? Isso é uma parábola. A gente espera que seja assim essa curva. Um pedaço de uma parábola. O que isso diz para a gente? Isso diz para a gente que quando ambas as grandezas aumentam, porque a velocidade está aumentando, mantendo a massa constante, né? Você imagina um carro que está acelerando, por exemplo. Então, para a direita aqui cresce o quê? Para cima cresce a energia cinética. O que esse gráfico diz para a gente? Ele diz para a gente o seguinte, que quando o V aumenta, a energia cinética cresce mais rápido, porque essa curva está ficando mais para cima do que a quantidade de movimento. Isso tem sentido? Tem, porque a energia cinética leva em conta a velocidade elevada ao quadrado, e a quantidade de movimento não, só leva em conta a velocidade elevada à primeira potência. Interessante, né?